Professor, grava essa aula que tem muita gente que não está conseguindo entrar. Tem algum Não. Agora que eu lembrei, eu botei para gravar aqui. Tá? problema? Vamos lá. É, realmente, professor, tem muita gente. Eu estou seguindo aqui pelo celular. E hoje nós temos pelo link externo, hein? Tá mais fácil, porque pelo portal nem eu não consegui hoje. Não sei os demais aí, né? Tá? Não, acho que deu um problema na ajuda. Tá me jogando para botar uma senha, aí eu entro como estudante. Aí eu fico lá esperando alguém começar a reunião. E quem tem que começar a reunião sou eu, né? Como é que faz? É difícil, mas tudo bem, isso acontece. Mas ainda bem que a gente tem essa forma de resolver aqui. Tá? Então, gente, ó, então a NASA, ó, a gente tem a ideia aí, né, que, segundo Mariona, ele destaca que as análises começaram a ser feitas, né, a partir do século XIX, né, ou seja, lá de 1800 e pouquinho até 1900, né, foi nesse período aí que começou a se fazer. E justamente nessa época que começa a surgir mais força a escola americana, a escola norte-americana de contabilidade, entendeu? Por quê? Porque a escola norte-americana é voltada, né, ela fez um desmembramento, vamos dizer assim, ou uma mudança aí de foco em relação ao que era a escola europeia, né? A escola europeia era muito teórica e a escola americana veio a ser prática, né? Prática de que forma? Ela veio para eu preciso usar a contabilidade para ajudar quem vai tomar as decisões. Quem vai tomar as decisões, né? Sejam aqueles que estão administrando a empresa, sejam aqueles que querem investir na empresa, tá? Cedendo recursos, né? Cedendo capital e tudo mais, certo? Então, ó, o objetivo delas era o quê? Né? Para empréstimo para concessão de empréstimo por parte dos bancos, né? Em todas as situações, os bancos já solicitavam, né? O balanço patrimonial, né? E consolidando dessa forma, as informações passam por outras demonstrações contábeis, surgindo assim o termo de análise de balanço, tá? Depois começou a solicitar a demonstração do resultado do exercício, balanço econômico ou balanço de resultado, assim como a denominação de fluxo de caixa, né? Que é o balanço financeiro, né? Dessa forma, tudo era considerado balanço, fortalecendo a expressão análise de balanço, tá? Só que, quando diz a gente falar em análise de balanço, na verdade, o correto é usarmos o termo análise das demonstrações. Por quê? Porque são vários tipos de demonstrações, certo? Vamos lá. Segundo o autor ainda, né, o Marion lá, né, a análise das demonstrações contábeis, também conhecida como análise das demonstrações financeiras, né? Os administradores usam muito isso, né? Que na verdade não tem diferença, tá, gente? Porque a contabilidade, como eu já disse para vocês, ela demonstra valores financeiros, tá? Desenvolve-se com o crescimento dos bancos governamentais que necessitavam de informações detalhadas sobre as condições econômico-financeiras das empresas que tomavam os financiamentos, né? A abertura de capital das empresas também faz que a análise de administrações, né, se tornaria um instrumento de grande importância para decisões, tá? Independente do termo, o objetivo é o mesmo, né? Extrair informações para decisões. E como tirar as informações de demonstrações contábeis ou financeiras, né? Aí vem a pergunta, né? A gente fala uma, duas, 10, 150 mil vezes aí de analisar demonstração contábil, né? Mas o que é uma análise de balanço, né? Ou uma análise de demonstração contábil? O que que é isso? Como que a gente faz isso, né? Tá? A gente vai utilizar, né? Nós já vimos aí, na verdade, tem poucas coisas novas aqui, entendeu? Mas boa parte das coisas a gente viu também em capital de giro, né? Quem esteve comigo aí, né? Que a gente vê bastante índice, né? O que que são índices, né? Nós vamos ter indicadores, né? O que que são esses índices? São indicadores que nos mostram a situação da empresa, né? De que forma? Em alguns pontos específicos, né? A gente pode pegar lá, por exemplo, os índices de liquidez, né? Aí eu tenho a liquidez corrente, a liquidez seca, a liquidez geral, você entendeu? Liquidez imediata,
né? Professor, para que eu uso isso? Eu uso isso, né? Vamos pensar o seguinte, né? Para a gente ter uma noção. Se alguém quer contratar um aluno, né? Com base, vai usar alguns critérios para ter como base, tipo assim, ó, eu chego na sala de vocês aí, né? E quero contratar vocês. Eu não conheço vocês, tá? Eu preciso ter alguns critérios. Eu preciso investigar, né, vocês, né, de alguma forma, para saber qual aquele que vai me mostrar uma maior assertividade como o meu que eu preciso fazer, né? Qual aquele que vai me dar um maior retorno? Pelo menos numa análise teórica, né? Por quê? Porque a gente não está no dia a dia de vocês, assim como os investidores também não estão no dia a dia da empresa, tá? Tendo com base isso, né? O que que a gente faria? Pera aí, ó, eu vou pegar, né, um aluno aí do quarto período, né? E eu quero dois alunos, eu vou pegar dois, três alunos para escolher dois, né? Qual que eu vou investir, né? Eu vou pegar lá e vou analisar o quê? Por exemplo, vou pegar as notas, né? Aí eu posso avaliar, por exemplo, né, quanto que cada aluno desse tirou em determinada disciplina, né? E aí, cada pessoa, cada função, né, as pessoas tendem a avaliar uma disciplina em específico, né? Por exemplo, se eu quero alguém que vai trabalhar com financeiro, por exemplo, eu vou querer saber como é que ele saiu em capital de giro, é, como é que ele foi em métodos quantitativos, você entendeu? Por quê? Porque eu tenho mais interesse em que ele saiba esses, esses fundamentos, né? Agora, se eu vou ter alguém que eu vou colocar, não, o cara eu vou colocar aqui na contabilidade, né? Então, eu vou querer saber como é que ele saiu, né, na disciplina, por exemplo, de estrutura de demonstrações contábeis, né? E teoria da contabilidade, algumas aí. Então, é cada usuário que vai fazer o uso dessa informação, ele vai priorizar índices, indicadores que vão aí de encontro aos seus interesses, né? Lógico que a gente tem a análise geral da empresa, né? A gente fizer a análise geral dos alunos com base, por exemplo, em frequência, com base em nota, você entendeu? Com base em participação, né? Podemos ver aí o relatório de todas as atividades extracurriculares que os alunos apresentaram na faculdade já. Então, isso a gente pode levar em consideração, né? Entendeu? Na hora de criar um ranking de qual aluno, né, seria mais vantajoso a gente investir. As empresas é a mesma coisa. Imagina vocês, né, que vocês são uma empresa, vocês são você, SA, cada um de vocês aí, né? Imagina a gente investir em empresa mesmo, né? O que que a gente vai fazer? A gente vai analisar qual empresa que é melhor. Então, quando a gente pega um índice, por exemplo, de liquidez corrente, que é a gente pegar tudo que ele tem lá no ativo, né, circulante, e dividir pelo passivo circulante. Aquele que me dá liquidez corrente maior, né, já tem uma vantagem para mim, de repente. Então, eu vou comparar uma empresa com outra empresa. Eu comparo o índice de liquidez corrente de um com o índice de liquidez corrente de outro, entendeu? Então, isso é análise de balanço. A gente consegue olhar analisar um balanço da empresa individualmente, sem analisar outras empresas? Sim, tá? A gente dá para saber como é que está a situação da empresa ali, tudo. Só que, assim, é uma situação que eu vou ver dessa empresa. E, às vezes, eu preciso identificar que se realmente aquilo que está mostrando é bom, se eu vi o bom bom, ou se aquele bom não é tão bom. Professor, mas que doideira é essa, né? Que coisa é essa? Como que o bom não vai ser bom, né? Como que bom é bom ou como que bom não é bom? Simples. Por exemplo, vamos pensar o seguinte: é, vamos fazer uma. Fugiu o termo agora. Vamos pensar que vocês são alunos. De repente, vocês tiram uma nota 8 na prova, tá? É uma nota boa, né? Convenhamos que é uma nota boa. De 0 a 10, tirar 8, poxa, é uma nota boa. Só que 90% da turma tirou 9 ou 10. Quer dizer, se você tirou 8, é bom. Mas se o 90% da turma tirou 9 ou 10, o seu 8 já não é tão bom, certo?
E às vezes é o contrário. Você pode tirar um 5 e ele ser bom. De que forma? Né? É uma nota que não é legal, mas uma nota ser boa em virtude, de repente, 90% tirou 2 e 3 e você tirou 5. Tá? Essa comparação, né, essa analogia, voltou a palavra que eu queria. Essa analogia, ela serve para quê? Quando a gente olha uma empresa, de repente a empresa teve um prejuízo. Mas esse prejuízo, de repente, que ela teve, é ruim? É ruim. Mas, de repente, se você olhar o mercado onde ela está inserida, as outras foram muito pior do que ela. Quer dizer, então ela não foi tão ruim. E ao contrário, que de repente ela pode ter um lucro legal, mas se você olhar as outras no mercado, elas tiveram um lucro muito acima. Então, se elas tiveram um lucro muito acima, esse lucro aqui não foi legal. É bom ter lucro? Lógico. Só que eu imagino você tem aí um lucro, se a gente for lá e ver, né, equivalente a 10% do patrimônio líquido, enquanto as outras tiveram um lucro de 30, 40, 50% do patrimônio líquido, tá? Então, por isso que a gente tem que analisar. A gente olha a empresa isoladamente, sim, mas a gente vai comparar ela com outras, porque eu preciso entender aonde ela está inserida, né? Como que os concorrentes estão se saindo nessa situação. Então, quando nós precisamos ter esse cuidado, né? Por quê? Porque geralmente nós vamos estar trabalhando ou para nós mesmos, né? Temos interesse em investir na empresa, ou nós vamos estar trabalhando para alguém que vai querer investir nessa empresa ou vai, de repente, ceder capital ou não para ela. Imagina o seguinte: vocês trabalham no banco e tem 10 empresas aí que precisam de crédito, né? E vocês só podem liberar crédito para 3. Com base em que vocês vão liberar esses créditos, né? Aí o pessoal fala assim: os bancos só liberam crédito para empresa que não precisa. Porque as que precisa, eles não liberam. Lógico. Por quê? Porque é risco, tá? O banco, para liberar o crédito para você, que não precisa, por que você não precisa? Porque você está com a empresa estruturada. Então ele quer liberar para você, porque sabe que você vai pagar. E aquele que está precisando, o nome já diz, né? Ele já está precisando, então ele já está correndo risco. Então, se eu for liberar para ele, eu preciso ter um ganho muito acima, tá? É por isso que muitas vezes a gente fala assim: mas banco só empresta dinheiro para quem não precisa, né? Lógico, porque ele sabe que esse que não precisa vai pagar ele de volta, tá? Enquanto o que precisa, muitas vezes pode ter dificuldade para isso, tá bom? Só para a gente entender essa questão de índices, né? E quando usar, o porquê usar isso aí, qual que é a importância disso, tá? Não só índices, né? Indicadores e no geral que a gente vai ver durante aí essa análise das demonstrações contábeis, tá bom? E nós vamos começar hoje, né? Com 2 índices maravilhosos, né? Que a gente olha, né? É a análise que a gente faz: a vertical e a horizontal. Eu acho que todo mundo aqui já é cobra criada nisso, né? Já cansado de ver isso, né? Tá? Então, índice é isso, tá, gente? Ó, usando o termo técnico, né? Tá? Os índices ou indicadores são cálculos matemáticos, né? Deixa eu fazendo aqui para mostrar para vocês uma ênfase, né? São cálculos matemáticos efetuados a partir do balanço patrimonial e da DRE, né? Ou da DR, né? E aqui não é discutir relação, tá? Por quê? Que o pessoal fala que é a demonstração do resultado, né? Alguns autores já estão até tirando do exercício, tá? A demonstração do resultado do exercício, tá? Mas é a demonstração dos resultados e tem como objetivo ajudar no processo de clarificação do entendimento da situação da empresa, tá? Nos aspectos patrimoniais, financeiros e de rentabilidade, ok? Bora lá. Indicadores financeiros, né? Servem como indicadores que demonstram a potencialidade da empresa, são eles que dizem qual a liquidez da empresa de dispor de recursos para saldar suas dívidas, qual o endividamento da empresa com terceiros, qual o retorno sobre os investimentos, tá? Então, ó, liquidez, né? Endividamento, retorno sobre investimentos, tá? Entre várias outras possibilidades que nós temos aí de análise, tá? Pessoal, alguma dúvida? Se tiver algum termo, algum ponto desse, né? Apesar de a gente já ter visto, mas eu sei que às vezes, né? É muita informação que a gente passa para vocês num curto espaço de tempo, né? A gente quer que vocês aprendam quanto mais aí, tá?
E isso pode ter algum ponto que ter ficado aí em branco com vocês, né? Tá? Para vocês. Então, se chegar aqui, eu estou explicando, vocês, olha, professor, eu não entendi isso aqui, explica novamente, eu vou tentar, tá? Tentar passar de uma forma que vocês captem o conceito, tá? Eu sempre bato nessa tecla, vocês têm que entender o conceito. Vamos lá. Os indicadores econômico-financeiros são construídos a partir dos conceitos de inter-relação, né? E interdependência, ou seja, eles estão relacionados e um depende do outro também. De elementos patrimoniais do ativo, passivo e de resultado, tá? Evidenciam a posição atual da empresa, ao mesmo tempo que tentam inferir, né? Ou seja, demonstrar o que pode acontecer no futuro com a empresa, tá? Caso a situação tenha sequência. O que é isso? Por exemplo, vocês identificaram que a empresa está aumentando sua liquidez corrente, né? Eu olhei um ano, 2018, vamos lá, 2017, vamos supor que ela deu 1,2, em 2018 deu 1,4, 2019 deu 1,7, quer dizer, eu tenho uma liquidez corrente crescente, né? Está aumentando a cada ano, tá? Retorno sobre investimento, né? Sobre o patrimônio líquido, por exemplo. Tá? Eu tinha um retorno de 5%, passou para 8%, agora está em 11%. Então, é uma sequência promissora, né? Agora você pega uma empresa, ó, o retorno sobre patrimônio líquido estava 8%, caiu para 3%, subiu para 9%. Então, está tendo aí uma volatilidade nessas coisas, uma alternância, né? E aí, é ruim isso? Não, nós temos que analisar o mercado, né? Por exemplo, teoricamente, né? Se pegarmos aí, né? Nem teoricamente não é não, tá? É na realidade mesmo. Se a gente pegar e analisar os fechamentos de balanço que são feitos, né? A gente tem o balanço anual, mas tem as demonstrações que as empresas fazem, muitas aí, mensalmente e trimestralmente. Então, se a gente analisar uma empresa, por exemplo, qualquer, que não seja do ramo alimentício, porque essas não sofreram um impacto tão grande, né? Ou até sofreram, né? Mas vamos pensar assim, empresas de ramo de veículos, por exemplo, né? Você teve um primeiro trimestre, né, que é os 3 primeiros meses, janeiro, fevereiro e março, né, com um rendimento de, sei lá, X, né? Vamos botar 10. E o segundo trimestre, que foi abril, maio e junho, no auge da pandemia, com certeza isso caiu, tá? Com certeza isso aqui caiu, estagnou, né, muito. Então agora, no terceiro trimestre, que é julho, agosto, setembro, ele vai dar uma subida. Então você vai ter uma oscilação, lógico, em função de quê? Da pandemia. Eu já vi análises, né, de pessoal dizendo que, por exemplo, né, a gente fala assim, os supermercados estão ganhando muito dinheiro, né? Aconteceu o quê? No primeiro trimestre, foi finalzinho de março, né? Até o comecinho de abril, por exemplo, disparou as vendas aí de comércio, né? Só que depois elas caíram. Por quê? Porque foi no primeiro impacto, assim, que as pessoas precisavam, ficou desesperada que ia ter lockdown, ia ter fechamento, não sei o quê, né? O pessoal foi lá e comprou tudo de muito, né? A gente via carrinhos assim saindo do mercado lotados, né? E tipo assim, as pessoas comprando o exagero das coisas. Então os mercados venderam muito no começo. Aí depois a tendência era cair. E agora a gente está num ponto, um patamar agora, de quê? De aumento de preço, né? Por quê? Né? O que o pessoal até brinca, né? Fala assim, quando o Bolsonaro falou que tinha que cuidar da economia também, né? Ou a gente ia sofrer esse problema logo na frente, o momento chegou, né? Então nós estamos aí. O que aconteceu muito, gente? São vários os fatores, né? Que influenciaram. Por exemplo, muitas fábricas ficaram paradas, né? E aí, quando retomou a economia, né, os comércios voltaram a funcionar, elas tinham um nível de estoque baixo para fornecer. Então, foram fornecendo e aí elas têm que trabalhar para produzir novos estoques, né? E isso em toda a cadeia, né? Desde a cadeia lá da matéria-prima, né? Passando pela do manufaturado até na distribuição, tá? Então, todas essas cadeias que compõem a nossa economia, elas foram afetadas nisso aí, tá? A gente está vivenciando. Aí ocorre também, né? Não só no Brasil, mas também a nível mundial,
a economia deu uma parada e está retomando. E agora a economia retomando, né? Os países precisam, né, de comprar insumos, comprar produtos, né? Então a gente vê, por exemplo, né, que em alguns países teve quebra de alguns produtos aí, por exemplo, arroz, né? E agora nós estamos vendendo muito arroz lá fora, né? E aí tá faltando assim, né? Em alguns lugares a gente vê que está até tendo racionamento, né? Estão limitando a quantidade por clientes aí, né? Devido a isso, né? Devido a pouca oferta, tá? Mas aqui tem um negócio, as pessoas consomem, por exemplo, 2 pacotes aí de 5 quilos por mês, com medo de faltar, vai lá e compra 10, entendeu? Aí falta, tá? Então, a economia geralmente ela gira em torno de perspectiva do que vai acontecer, tá bom? Tá? Vamos lá? Vamos lá então. Através das demonstrações contábeis, né, é possível a gente obter diferentes indicadores, né? Nós podemos fazer análise através de índices, assim como as demais, devem servir ao fim de que se destina, ou seja, nós temos que responder aquilo que os cálculos dos índices, né, estão demonstrando para nós, né? Eles vão nos mostrar um índice, um valor, e a gente vai ter que analisar esse, né? A internet, pessoal, voltou agora, porque, olha, foi chegando gente aqui, né? Ainda bem, né? Graças a Deus, né? Tinha muita gente reclamando que tava a internet com problema, né? Vai dar certo, vamos lá. Acho que voltou a internet todo mundo, que a minha acabou de chegar aqui também. Então, foi aparecendo aqui, a gente tava com 30, agora já chegou nos 50. Foi bom. O da Sara não voltou, não. Ela pediu para avisar. Da Sara... O pessoal disse que não fogo aí, professor. Foi onde? No fio da Sara Kaline. Teve uma vez, a gente estava dando tá aula, usando que caiu... a internet da Júpiter. Caiu um monte de gente, aí eu fui ver depois, era quem era a Júpiter. Vamos lá, gente, ó. O importante, né, Matarazzo diz para nós o seguinte, ó, o importante não é o cálculo grande, né, de grande número de índices, mas de um conjunto de índices que permita conhecer a situação da empresa, tá? E de acordo com aquilo que você deseja na análise, tá? Nós temos aí, né, várias empresas, né, que elas têm, por exemplo, um dos grandes gargalos nas empresas, né, dos índices que mais provocam problemas nas empresas, se chama prazo médio de recebimento, tá? Porque o prazo médio de recebimento impacta na necessidade de capital de giro, né? Porque eu tenho o prazo médio, né, de pagamento de compras, tá? Eu tenho o prazo médio de rotação do meu estoque, eu tenho um prazo médio de recebimento das minhas vendas, tá? E isso aí tudo impacta no meu capital de necessidade de capital de giro. Por quê? Porque é o seguinte, gente, vamos pensar, eu tenho que comprar, aí eu tenho que pagar a compra, tá? E eu compro de acordo com o giro do meu estoque, tá? Aí eu tenho o giro que eu tenho que pagar ao meu fornecedor. E aí eu vendo a mercadoria e eu tenho tempo para receber, tá? E geralmente acontece o quê? Eu tenho que pagar ao meu fornecedor antes de receber do meu cliente. Então, vamos supor, só vamos pensar, imagine o seguinte, você recebe a conta de energia para você pagar no dia 5, mas seu salário sai no dia 10. Então, você do dia 5 ao dia 10, você tem que ter um capital de giro. Para quê? Para pagar essa conta, né? Até chegar o seu dinheiro. Na prática é isso, tá? Professor, mas aí eu faço o seguinte, eu jogo minha conta de energia para vencer depois do pagamento. Beleza. Só que a empresa, ela tem que trabalhar muito bem isso para eu conseguir jogar os fornecedores para pagar eles depois de receber do cliente. Agora tem um problema. O meu receber do cliente não é certo de qual data que eu recebo. Eu tenho que trabalhar para vender, né? Se eu tenho que trabalhar para vender, tá? Eu posso vender no começo do mês, posso vender no meio do mês, no final do mês. Aí entra o seguinte, eu vendo à vista, vendo a prazo, com 30 dias, 60 dias, 90, 3 parcelas, tá? E isso impacta muito na necessidade de capital de giro das empresas, tá bom? Vamos lá. A internet caiu aqui, eu tô usando minha patrulha, professor. Nunca voltou a dar de casa. Não, tá. Não dá pra não, viu? Professor, Eu não entendi o último agora.
pedindo para o senhor aceitar, para eles entrar aí. Não sei como é que é, para o senhor aceitar aí. Estão pedindo. Eles devem estar lá no AVA, porque aqui eu não estou deixando ninguém de fora. Eles devem estar lá no Pois AVA. é. Pede para entrar pelo link. Copia o link lá de novo, joga lá no grupo lá. Tá. Vamos lá. Matarazzo, né, afirma que a análise de balanço, o objetivo é extrair informações das demonstrações financeiras para tomar decisões. Isso a gente já chegou nesse ponto, né? Já entendemos isso. Vale ressaltar que as demonstrações contábeis contêm uma série de dados que, quando analisados, transformam-se em informações, tá? A diferença entre dado e informação é isso. Você olha para o balanço, você tem um monte de dado ali, né? Tem informação? Tem. Se eu transformar isso em algo que eu posso usar, se eu vou usar, é uma informação. Se eu não vou usar, ele continua sendo dado, tá? Eu tenho dado, então vocês, como contadores, têm que aprender a interpretar esses dados e gerar com isso informação, tá? As tomadas de decisões não são com base em dados, mas são com base em informações. Ela falou assim, eu preciso ter dados, né, concretos para tomar uma decisão. Não, você precisa ter dados para interpretá-los, gerar uma informação para tomar decisão. O correto é isso, tá? Eu preciso de dado aqui para... Se eu não tiver dados, como é que eu faço? Não, tá? Você tem que entender aquilo ali, né? Naturalmente, a pessoa fala assim, já pressupondo que ele vai interpretar aquilo ali e, com isso, toma decisão, né? Que ele gera informação, tá bom? Então, por essa razão, é que o processo de análise das demonstrações contábeis, o objetivo é extrair informações e não dados, tá? Porque os dados já estão ali, tá? Eu não vou extrair dados, vou extrair informação, tá? Eu vou interpretar aqueles dados e deles gerar informação, tá bom? Aí nós temos essas duas maravilhas, né? Gente, mas sério mesmo, são duas fontes, né? Quando a gente faz análise vertical e horizontal da empresa, a gente identifica muita coisa na empresa mesmo, tá? Porque a gente vai ver tendência, a gente vai ver o que está acontecendo com a empresa, da onde que ela está vindo, aí você pressupõe, com base nessas análises, né, aonde que ela pode chegar, né? Não somente essa, né? A gente não vai fazer somente análise vertical e horizontal, lógico, mas elas evidenciam exatamente a variação que nós tivemos aí, tanto no patrimônio como no resultado, né, da empresa, tá? Porque a gente analisa o balanço e analisa o DRE com base, né, nessas ferramentas, né, que é a análise vertical. O que é a análise vertical? Eu estou olhando uma conta e como está a participação dessa conta dentro daquele total, daquele grupo, né? Seja uma conta dentro do ativo, ou uma conta dentro do passivo, ou uma conta lá no DRE. Então, a gente vai analisar a participação, tá? A análise vertical é participação. Aí eu vou analisar a horizontal. A horizontal eu posso fazer duas análises dela, tá? Análise com base no valor, né? Quanto que o valor alterou de um período para o outro, tá? Mas eu gosto muito de analisar a horizontal depois que foi feita a vertical. Por quê? Porque eu não vou precisar olhar o valor, eu vou analisar o percentual de participação, tá? Como assim, professor? Por exemplo, vamos pensar, né? Deixa eu pegar o que eu vou escrever um negócio nesse slide aqui. Ver se tem alguém para chegar aqui, não. Deixa eu abrir esse slide aqui. Ó, vamos pensar, por exemplo, que eu tenho uma conta, né? Vamos pensar, estoque. Tá? Estoque no ano, né? O estoque em 18, ele equivalia a 200 mil. Estoque em 19, ele equivalia a 400 mil. Uma conta simples. A gente vai analisar e fala assim, poxa, e aí, né?
Se eu fizer uma análise horizontal, qual foi a variação que eu tive aqui? Análise horizontal. Qual foi a variação que nós tivemos? R$ 200.000 é valor, mas eu quero ela em percentual. Quantos por cento aumentou? 50%. 50%? 100%, né, no caso? 50%? 100%. Se eu tinha 200, 100%. Agora eu tenho 400, né? Então, é uma análise de 100%. Beleza? Mas vamos lá. Isso é bom ou ruim? No primeiro momento, a gente já assim, vixe, olha, é maravilhoso, né? Eu aumentei o meu estoque, né? Agora eu tinha 200.000, agora tem 400.000 no estoque. Beleza. Lindo, maravilhoso, né? Se a gente olhar ele individualmente, né? Vamos lá. Agora vamos analisar o seguinte. Que o meu ativo total... Deixa eu pintar aqui de outra cor. Meu ativo total em 18 era de 3 milhões. E o ativo total em 19 é de 10 milhões. Quanto que o meu ativo variou? Vou tirar esse 10, vou botar 9 aqui, vai. Fica mais fácil a gente fazer conta. 9 milhões. Quanto que foi a variação com base na análise horizontal do meu ativo? Ela foi de... Vamos lá. Então, vou mostrar para vocês daqui a pouco, né, como a gente faz essa análise, né? Ano atual, que é o mais recente, menos o ano anterior, dividido pelo ano anterior. Vezes 100. Vamos lá. O professor tem zero demais, está atrapalhando, tá? Desconsidera todos os zeros, porque é tudo igual, né? Eu posso cortar o mesmo tanto de zero em cima e embaixo, né? Tem 9 e 3, né? 9 menos 3 dá quanto? 6. 6 dividido por 3 dá quanto? 2. 2 vezes 100 dá quanto? 200%. Certo? Só para vocês terem uma noção. Vamos lá. Então, eu tive uma variação do meu estoque de 100%. A gente achou que era boa. Só que a variação do meu ativo foi de 200%. Se a gente fizer uma análise agora de outra forma, o ativo, certo? Vou pegar meu estoque aqui, ó. Vamos fazer uma análise vertical agora. Se eu pegar o meu estoque e dividir pelo ativo, eu vou ter, no primeiro ano, vou ter quantos por cento aí? Se eu pegar 200.000 e dividir por 3 milhões, vezes 100, dá quanto? Vamos lá. Em 18. R$200.000 dividido por 3 milhões vezes 100. Dá quanto? R$6,66. Quanto? 6,66? Isso. 6,66%, certo? Agora vamos fazer essa mesma conta, só que em 2019. Vezes 100 em 19. Qual vai ser o resultado?
4,44. E aí? Se eu fizer uma análise vertical, horizontal agora, desses dois, o que aconteceu com o meu estoque? Com os índices. Se eu olhar só esses percentuais, de 18 para 19, ele aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Vamos lá. O valor, né, absoluto, né, que a gente tinha de estoque, ele aumentou. Só que proporcionalmente esse valor diminuiu. Professor, isso é bom ou ruim? Não dá para a gente dizer nada se é bom ou se é ruim, olhando somente um ponto da empresa. Eu teria que olhar a empresa como um todo, tá? Teoricamente, eu tenho na empresa aumentou meu ativo, mas na proporção ele diminuiu, tá? Teoricamente, né? Vamos lá, eu não sei essa empresa, de qual ramo que ela é, né? Se ela precisa ter muito estoque ou pouco estoque, se o fornecedor dela é perto ou é longe da empresa, tá? Porque tudo isso interfere na hora de a gente fazer uma análise. Tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eu vou fazer um índice, análise? Vou, mas eu não posso analisar um índice, olhar ele, só ele, e me resolver o problema, tá? Nem a análise vertical, nem horizontal, somente isso a gente vai resolver, tá? Eu preciso olhar como um todo, certo? Deixa eu ver quem chegou aqui. Tá? Então, a análise horizontal, a gente analisa de um ano para o outro. Aleluia, irmãos! Tá? Deixa eu até colocar aqui, ó. Isso aqui, né? É a análise vertical. Professor, aceita a Railane Marques? Já aceitei. Estou aqui, graças a Deus. Até que enfim. Uma hora Aleluia! foi. Aleluia, irmãos. Amém. Vamos lá, tá? Então, vamos lá. Análise horizontal, né? Eu vou fazer ela do ano 2, né? Em função do ano 1, né? O que ocorreu, né? Como que eu tenho, qual o valor que eu tenho nessa conta hoje, em função do que eu tinha antes, tá? Como que tá, né? Vamos pensar, vocês, quanto vocês tinham de patrimônio em 2018 e quanto vocês fecharam em 2019, né? Por quê? Porque eu vou olhar isso, eu olho meu ativo também, entendeu? Só que eu também tenho que olhar minhas dívidas, né? De repente, meu patrimônio aumentou 100%, beleza, né? Meus bens e direitos aumentou 100%. Só que se minhas dívidas aumentou 200%, quer dizer, eu estou tendo mais dívida, aumentou mais a minha dívida que os meus bens, né? Então tem que ter esse cuidado, tá? É uma coisa que eu critico muito, assim, eu comigo mesmo, né? A gente vê, por exemplo, aí, né? Só para vocês terem uma noção, que é de horizontal. Horizontal é o que acontece de um período para o outro. Quando a gente vê essa informação que a Globo, que esse consórcio de empresas aí de comunicação fazem para divulgar essa questão da Covid, né? Se o Estado está em queda, em redução, está em elevação, está em alta, né? Ou estabilidade, tá? Eles usam uma coisa assim, muito, muito louca, né? Que, por exemplo, de repente mostra lá que o Amazonas aumentou 200%. O que tinha? De repente tinha 3 casos e agora passou a ter 9, tá? Então, de repente, aumentou 200%, sim. Mas a hora que você olha, isso é bom ou é ruim, né? Vamos supor, um estado que tinha 100 e tantos mortes por dia há um tempo atrás, ter 9 ainda, mesmo que foi um aumento, mas ainda está dentro, vou usar um termo assim, né? Está dentro ainda de algo que não preocupa tanto, tá? Diferentemente, se você pegar, por exemplo, o estado de São Paulo, que tem 200, e de repente, a hora que aumenta 5%, tá? Mas 5% de 200 são 10 casos a mais, quer dizer, eu saí de 200 e fui para 210, ou seja, o que aumentou aqui é mais do que aumentou no Maranhão, no Amazonas. Só que aí, como aumentou só 5%, aí está na estabilidade, tá? Então tem esse cuidado. Assim, olham, né? É uma análise que eles fazem, é um jeito que eles encontraram de fazer essa análise, né? O que eu acho que é errado é que eles deveriam mostrar, por exemplo, o que seria algo mais confiável, né?
seria o percentual de mortes que está ocorrendo por 100 mil habitantes, por exemplo, em cada estado. Olha, de repente, Amazonas está com 3 mortes por 100 mil habitantes. Vamos pensar, uma ideia assim, ou uma morte por 100 mil habitantes, tá? Seria o quê? Um índice, tá? Isso é um índice, uma análise que a gente faz. Enquanto está São Paulo, de repente, pode ter 20 vezes mais mortes, mas a população é 40 vezes maior, quer dizer, teoricamente, morre-se proporcionalmente menos no estado de São Paulo do que morre no Amazonas. Mas, quando a gente olha no absoluto, aí a gente assusta, tá? Por exemplo, né, o pessoal está falando assim, agora o Brasil ficou para trás, perdeu a posição para a Índia, né? Beleza, a Índia teve lá 70 mil casos, por exemplo, num dia, né? Enquanto o Brasil estava com 30 e poucos. Passou não, né? Proporcionalmente, nós temos que analisar que a Índia, ela tem 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, enquanto que o Brasil tem 200 milhões de pessoas, ou seja, a Índia tem 1 bilhão a mais, ela tem 6 vezes a nossa população, quer dizer, para o nosso índice ser equivalente ao da Índia ser equivalente ao nosso, o da Índia teria que ser 6 vezes maior que o nosso, né? Por exemplo, a gente teve aí em torno, chegando a 130 mil mortes, parece, né? Então, 130 mil mortes aqui, lá na Índia, para ter o mesmo dano que está tendo aqui, proporcionalmente falando, lá deveria ter 780 mil mortes, tá? Aí você fala, nossa, morreu, não, morreu o mesmo tanto, proporcionalmente falando, tá? Por isso que quando a gente analisa uma empresa, né, a gente tem que ter esse cuidado, aquilo que eu tenho que comparar ela dentro dela mesma aqui e comparo ela com outra empresa para poder ter uma noção do que está acontecendo, tá? Se a minha empresa está bem ou se está ruim. É igual eu falei de notas de vocês. Um 7 pode ser muito bom, ou pode ser muito ruim, ou pode ser na média, tá? Por quê? Depende do grupo, do contexto que você está se avaliando, tá? Por isso que eu falo muito assim, a gente tem que nos comparar sempre com os melhores. Por quê? Porque eu vou buscar sempre ser melhor. Se eu comparar com os piores, eu vou me acomodar, tá? Então, tipo assim, ó, vamos lá, o Imperatriz foi campeão do ano passado, do Campeonato Maranhense, tá? A hora que foi para a Série C, chegou no final, não conseguiu vencer a Série C, tá? Continua na Série C. Enquanto o Sampaio, que não foi campeão maranhense, conseguiu subir para a Série B, tá? Quem foi mais efetivo durante o ano, tá? Olhando-se uma análise, foi o Sampaio Corrêa, que conseguiu aí, de repente, estar no grupo aí do futebol brasileiro, acima do grupo que está o Imperatriz. Mas dentro do Maranhão, o Sampaio Corrêa ficou atrás do Imperatriz, né? E esse ano mudou, tá? Olhando no ano passado. Vamos lá, certo? Então, a análise horizontal, né? Nós vamos analisar de um período para o outro, né? Então, a gente sempre compara o período mais recente com o anterior a ele. Isso é bom a gente fazer de 2 anos, 3 anos, até mais, tá? A análise vertical, ela já é diferente. Ela não compara um período com outro, ela compara a situação dentro daquele período, né? Qual o percentual de cada conta dentro daquele período, certo? Então, nós vamos ter o percentual de cada conta dentro do ativo, em função do ativo, né? Quando a gente olha para as contas do grupo do ativo, nós vamos ter o percentual de cada conta do grupo passivo, olhando o total do passivo também, tá? No grupo do ativo eu vou comparar com o total do ativo, no grupo passivo eu comparo com o total do passivo, tá? E no DRE? No DRE, os autores usam 2 formas de mensurar isso. Uma é usando como base a receita bruta, né? A outra é usando a receita líquida, tá? Eu, particularmente, né, durante a gente fazer os nossos exercícios aí, a nossa atividade, nossas provas, nós vamos usar sempre a receita bruta, tá? Mas é interessante essas 2 visões, porque você vai conseguir, por exemplo, analisar, quando você analisa a receita bruta, você analisa também, né, o impacto dos impostos, né, dentro, né, da sua receita. Quanto que você
está tendo de impostos ali dentro. Se você usar a sua receita líquida, você já tirou as deduções, né, que são as deduções, os abatimentos, os descontos, né, incondicionais ali, e os impostos, né, incidentes sobre vendas. Tá? Então, se eu tiro os impostos, eu vou ficar com a receita líquida. Beleza, o que eu vou usar para baixo? Usar custo, despesa e tudo mais aí, tá? Só que aí eu não vejo o impacto que meus impostos vão ter, né, dentro, né, dentro do meu faturamento. Outro detalhe, quanto que eu estou tendo de devolução, né? Qual o percentual de devolução? Não sei, porque eu estou usando a receita líquida. Por isso que eu, particularmente, prefiro utilizar. Podemos fazer as duas? Podemos. Ó, podemos olhar como que se comporta uma despesa em função da receita bruta e podemos olhar como se comporta a receita em função da receita líquida, tá? Mas eu acho interessante a gente fazer e identificar quanto que é, por exemplo, quanto que eu tenho de devolução, né? Por exemplo, tem empresa, né, eu já vi acontecer isso, né, várias histórias disso, amigos vendedores, mesmo, pelo menos, eles não escondem, né? Por exemplo, fatura muito, né, no finalzinho do mês ali, né, no último dia do mês, eles passam um monte de venda, né, e a empresa entra com faturamento para ele, gera comissão e tal, e depois no começo do mês, para ele bater meta, né, depois no começo do mês, ele faz o estorno dessas vendas, ou seja, gera as devoluções dela, porque na verdade o cliente não pediu, ele que inseriu isso, tá? O cliente não pediu, tá? Então isso é uma má fé, mas é uma má fé que se você não fizer a análise correta, você não vai identificar, tá? Olhando para o balanço, não, ou para a DRE, não, tá bom? Vamos lá. Então, nós temos aqui a nossa formulazinha, né, básica, tá? Para a gente calcular análise horizontal e análise vertical. Professor, mas tu falou agora mesmo que na horizontal eu pegava o valor atual menos o anterior dividido pelo anterior, certo? Certo. Por isso que existe esse menos 1 ali, tá? Por que eu estou fazendo agora? Eu pego o valor atual, divido pelo anterior, menos 1 vezes 100, tá? Essa formulazinha é simples, 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 tá? E a vertical, eu quero saber o percentual da conta dentro do grupo, então o que eu faço? O valor da conta dividido pelo valor total daquele grupo, né? Que nós vamos trabalhar total do ativo para as contas do ativo, total do passivo para as contas do passivo e receita bruta para as contas do DRE, tá? Deixa eu colocar as observações aqui. Tá? Então aqui, ó, deixa eu puxar isso aqui para o ladinho. Então, quando vocês forem fazer essas contas aqui, o valor total aqui, né? Deixa eu até colocar aqui. Vocês forem usar, vocês vão usar. O que é o valor total? Para as contas do ativo, é o total do ativo. Para as contas do passivo, é o total do passivo. Para as contas do RE, é a receita bruta, tá? Ok? Alguma dúvida? Nenhuma? Boa, coisa boa.
Até então não. Quero ver na hora da atividade. Ah, eu quero ver. Era isso que eu ia dizer. Então vamos lá. Mas facilita, né? Isso aqui eu acho que facilita para vocês, tá? Vamos lá. Eu quero que vocês façam aí agora, né? Você deixar aqui, dá, acho que 10 minutinhos para vocês, dá para fazer isso aí, né? Vocês têm as contas. Eu quero que vocês façam análise vertical, análise horizontal de cada conta dessa, né? Em função da outra da conta do ano anterior, né? Eu tenho X1 e X2. X1 é o ano mais velho, X2 é o ano mais recente, tá? Deixa eu só voltar aqui. Todo mundo copiou aqui, todo mundo tem já de cabeça essas fórmulas de como calcular? Então, dá 30 segundos pra vocês copiar aí. Copiei. Vocês vão fazer a atividade. Deixa eu tomar uma água aqui. O professor coloca lá na atividade. Já calma, senhora. Desce pra Não. quê? Ah. Ele foi beber água. Ah, Voltei. tá. Cheguei. Já tô com a água aqui, ó. Vamos lá, podemos passar aqui? Todo mundo Ainda copiou, né? não, professor. Copiando ainda. Não copiaram ainda. Copia? Gente, dá um print Não foi aí. 10 minutos ainda, calma. Não, aqui é 30 segundos, 10 minutos eu vou fazer Eu lá. te passo, Elaine. Deixa eu dar um print aqui, peraí. Deixa eu dar um print que aqui, eu jogo. atividade, aí eu vou fazer atrasada. Ó, jogar no grupo, ó. Tinha 140 mensagens no grupo que eu não tinha visto. A maioria é kkkk. Vamos lá, vamos passar aqui para o próximo. Então, vamos lá, gente. Quero que vocês façam aí a análise, né, desse, tanto das contas do ativo quanto do passivo, tá? Aí tem 10 minutinhos para vocês fazerem aí.
professor, o X2 é como se fosse o ano anterior? Como? O X2. É tipo assim, ó, é o ano anterior e o ano atual. O atual é o X2, tá? É o X2, beleza. Professor, expliquei mais uma vez o que é para fazer, que eu acabei perdendo aí a parte. Análise horizontal e análise vertical. Quem está falando? Deixa eu ver aqui. Vitória Marques? Sabrina. Não, Sabrina. Sabrina. Eu vou até postar no grupo. As formulazinhas tem que usar. É fazer a análise vertical e horizontal dessas informações que estão embaixo. Esse balanço aí de baixo. Tá? Tem a formulazinha lá. Professor, a horizontal é de todas as contas ou é do total? A horizontal é de uma conta pela outra, de um período pelo outro, você entendeu? Professor. Oi, pode falar. Vi no seu PV. Professor, no caso, o valor atual vai ser X1 e o anterior X2. Não. O que vem primeiro, 1 ou 2? 1. Então, 1 é mais velho, né? O 2 é o atualizado. O 2 é o atual. Se eu tivesse o X3 é o que vem depois do 2, então seria o mais atual, entendeu? Professor, utiliza 4 casas depois da vírgula só, é? Não, pode utilizar só uma só. Você vai trabalhar com percentual aí, né? Então é mais fácil trabalhar com uma só, entendeu? Ok, então. O professor explica bem de novo, eu não tô lembrando mais disso aí, não. Ó, cadê a formulazinha que eu mandei aí? Eu botei. Pois é, aí no caso eu vou pegar o X1, o que é X1 e X2, né? Aí no caso, como é horizontal, eu vou fazer o X2, o X1 primeiro, né? Aí eu pego
Ah, sei lá. Sei mais não é o que eu tô dizendo. Vamos lá. Se eu vou fazer horizontal, tem que usar o X1 e o X2. Porque é o ano atual e o anterior. Misericórdia. Professor, mas aí eu vou fazer, tipo assim, a avaliação horizontal do total do ativo é um, do ativo circulante é outro. Exato. Ok. É para usar quantas casas mesmo que o senhor falou? Uma casa depois da vírgula só. Ah. Pronto aí, gente?
Calma, professor. Eu tô calminho, calminho. Moço, que agonia é essa? Não acabei nem a horizontal. E professor, Oi. na análise vertical, o valor da conta eu pego o valor atual, né? Isso. Eu faço a vertical, eu faço os 2 anos, né? Isso. Aí o da horizontal eu faço de um ano para o outro. Por isso que eu tenho só uma análise horizontal aí. É horizontal e tenho duas vertical, porque vocês vão fazer as vertical dos 2 anos, de X1 e X2. Tá? Tá. Professor, é para fazer análise horizontal tanto do passivo como do ativo, né? Exato. Professor, nesse caso aqui eu não faço a vertical do patrimônio líquido, né? Faço, é. Eu vou fazer Ela é dentro, porque o total do passivo ali, na verdade, ele contempla tanto o passivo circulante, como não circulante, como patrimônio líquido, entendeu?
Professor, você poderia me explicar como é que se faz essa vertical? Você pega o valor da conta e divide pelo valor do total. Tipo, o ativo circulante dividido pelo total do ativo. Exatamente. Vezes 100. Mas aí é a soma do X1 e do X2. Não. Você vai fazer a análise vertical dentro do ano, não é? Ó, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Ó, o valor da conta é o valor total. Você entendeu? É dentro do ano. Quando a gente olha ó, de cada elemento em relação ao todo, né? Tá? É dentro do próprio ano. A gente não vai fazer de um ano para o outro. De um ano para o outro, a gente só vai fazer a horizontal. Tá? Ó, o valor da conta por total. Tanto que é o X2. Tanto que você faz a vertical, você faz no X1 e também no X2, certo? Eu consigo fazer. Aqui, na horizontal, é do X1 para o X2, né? Qual foi a variação que ocorreu de um ano para o outro, né? Por isso que o valor atual. O valor atual, qual que é? O X2. Qual que é o valor anterior? O X1. Certo? Então, na vertical, eu vou fazer o do X1 e o do X2. E o do X2. 2 vezes. Vamos corrigir logo aí, professor. Corrigir a vertical, professor. Corrigir, vou fazer um para vocês verem aqui. Espera aí. Deixa eu fazer um aqui para vocês verem. Não, professor. Ó, vou mostrar aqui, ó. Vocês estão vendo aí, né? Sim. Sim, professor. Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo usar aqui, porque geralmente o Excel costuma travar, tá? A análise horizontal é de um ano para o outro, né? Então, vem aqui, ó. O que que diz a fórmula? Eu vou pegar o valor do atual, que é o X2, não é? E vou dividir ele pelo valor anterior, não é? Certo? Isso. Certo. Tá? Menos 1, não é? Menos 1. Como eu vou ter outra multiplicação, eu vou colocar isso aqui entre parênteses, tá? Porque tem que resolver isso antes de fazer outra multiplicação. Na verdade, aqui eu nem preciso, porque eu coloquei como coisa, mas eu vou colocar aqui, vezes 100, tá? Vou só tirar aqui, que aqui tá... Vai dar 20,17, aí a gente pode arredondar para... Isso, deu 20,17, se eu botar mais casa, né? Botar mais uma casa, 179, tá? Arredondei. O meu deu 2. Pode colocar aqui, ó, uma casa só, não tem problema, tá? Não vai atrapalhar a nossa análise aqui, tá? Certo? Então, 20,2. Se eu arrastar para baixo, ele replica a fórmula. Oi. Só uma dúvida, professor. Caso a gente está fazendo uma prova lá, aí a gente pode arredondar só para cima ou pode arredondar para baixo? O senhor vai... Arredondamento é para cima e para baixo. De 5 ou mais é para cima, abaixo de 5 é para baixo. Ah, entendi. Entendeu? É porque eu tinha esquecido. Valeu, professor. Porque se você pegar 20,1, ele não é 21. Ele está mais para 20, né? Você entendeu? Certo. Certo? Então, ó. Então a gente tem aqui, ó. Quando eu faço a fórmulazinha, igual eu passei para vocês, ó. O B5, que aqui o B5 é o X2, que é o ano atual, dividido pelo ano anterior, menos 1, o que resultar aqui, vezes 100, né? Então tem que fazer essa jogadinha, tá? Se eu pegar e replicar isso de cá, ó, ele já faz automaticamente, né? Se não travar no Excel. Geralmente o Excel aqui dentro do Teams ele trava, tá? Que já aconteceu. Deixa eu descompartilhar aqui para ver se ele destrava. O Excel ficou travado mesmo. Eu não sei porquê, mas ele trava dentro do Teams. Os valores bateram.
Professor, a Luana está pedindo para você aceitar ela de novo. De novo, outra vez, novamente, mais um. É. Não, acontece. Espera aí que eu já vou lá. Deixa eu ver aqui quem que é. Vamos encerrar aqui o Microsoft Excel. Pior que eu tinha um monte de planilha aberta aí, fechei, foi toda. Deixa aqui. Eu já vou botar aqui com a resposta direto no outro para ficar mais fácil, né? Mais complicado para mim é a vertical, professor. Também não consegui fazer ela ainda, não. É mais fácil. Na verdade, no início eu achei ela mais difícil. Explica só o primeiro exemplo da vertical. Vamos fazer aqui já, peraí. Precisa passar a resposta de tudo, não. Deixa eu salvar aqui para não... Vamos lá. Vou mostrar a vertical de 1 aqui. Aí vocês... Vamos lá. A vertical, né? Eu posso fazer esse aqui? Posso, né? Ó, igual a ele, dividido por ele mesmo, porque é o atual, né? Vezes 100, né? Eu não vou colocar o vezes 100, vocês podem colocar. Eu vou colocar porque eu vou colocar aqui, que aqui já está como porcentagem, que esse aí é transformar em porcentagem, tá? Ô, professor, por que o meu não está aparecendo? Apareceu. Não está aparecendo? Apareceu? Aí eu vou travar a célula aqui. Ó, então, ó, vocês pegam o valor da conta, certo? Divide pelo valor total e multiplica por 100, que é o que está dando aqui já automático. Tá? Obrigado, professor. Certo? Não estou vendo aqui não, professor. Você está vendo o meu Excel aí? Trava na beleza. Travando mais que tudo. Eu não vi. Então, tem que tentar... Eu também não. Repete, por gentileza. Não, mas o que vocês estão vendo? Esse primeiro exemplo que o senhor falou, ele está confundindo o pessoal, porque a gente vai ter que dividir o mesmo valor o valor total dividido por ele mesmo. É por isso que o pessoal não está entendendo. Exato, aí. Vamos lá. Vamos fazer aqui, peraí. Vamos fazer aqui dentro, aqui, ó. Peraí. Deixa eu fazer aqui, acho que é mais fácil. Peraí. Deixa eu tirar isso daqui. Vou botar aqui. Então, vamos fazer aqui, ó. Deixa eu achar um negócio aqui. Estou até perdido. Subir aqui para dar um espaçozinho para nós. Vamos fazer aqui, ó, essa análise vertical dessa primeira conta aí, desse primeiro grupo do ativo X2, tá? Qual conta nós vamos analisar? Vamos lá. A conta do ativo circulante. Vamos fazer do ativo circulante primeiro. Tá? Aqui é análise vertical, tá, gente? Qual que é o valor do ativo circulante? 406.500, né? Yes. Dividido por 740.300. O resultado daqui, vezes 100. É isso. R$54,91. 54,91. Né? 55%. Certo? É.
conta do ativo não circulante. 333.800. Vamos lá. Como é no ativo, todos vão dividir pelo total do ativo, tá? 740.300 Agora entendi. vezes 100. Quanto que vai dar isso aqui? (45,1). 45, professor. 45. 45,09. Então nós tivemos aqui, ó, 55%. Eu arredondei para o 45,1. Aqui 45%. Se arredondar num, arredonda no outro. E aqui, ó, sempre, nessa aqui vai ser 100%, porque ela é o total, né? Tá? Certo? Aí a gente faz as outras contas da mesma forma. Ó, pega o valor da conta, né? E divide pelo total. Peraí que eu tô achando que você está vendo. E não tá aparecendo vocês aqui. Essa atividade só passou em capital de giro. Eu não estou vendo não, professor. Só tá vendo. Eu lembro. Nem eu. Passou. O seguinte entrou, Alisson. Mostrou aqui, por que não aparece agora? Peraí. Ah, tá, não, entendi. Perdão, gente. Eu tô fazendo um negócio e estou mostrando de um lado, mas você está do outro. Peraí. Perdão. Aqui. É isso aqui. Tá? Que é o que vocês fizeram, eu fiz aqui também agora. Tá? Ó, nós temos aqui os 55, né? E os 45, tá? Se vocês fizerem aqui, ó, vamos fazer aqui, esse aqui nós fizemos do X2, né? Podemos fazer do X1, tá? A gente fazer aqui, ó, do X1, a gente vai mudar os valores, né? Lógico. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, 331 mil, né? Que vai dividir por 616 mil vezes 100. Quanto que dá isso? 53,7. 53,7. Vamos botar 53,7. A gente vem lá, 53,7. Tá? Isso. Aí vamos fazer o outro. Vai ser a mesma coisa, 285 dividido por 616. Todas as contas do grupo eu vou dividir pelo mesmo valor, tá? Esse aí deu 46,3. 46,3. Isso. Então, 46,3%. Ok? Aí vocês vão fazer a mesma coisa no passivo, tá? E também tanto no X1 como no X2, tá? Precisa fazer agora? Não. Depois vocês treinam, né? Vocês sabem como fazer. A gente toca o barco aqui e depois vocês vão se divertir aí, tá? Barrainha. Deixa eu só... Que aí depois eu pego Ixi. E mando para vocês, tá? A resposta aqui. Só para vocês confrontarem aí. Complicada a vida do crente. O senhor arredondou 55 e 45, foi? Isso. A primeira foi arredondada aí. Tinha dado 0,9, né? E 0,1, né? Isso. Certo? Então eu arredondei. Eu não arredondei porque ele deu abaixo do ponto.
Bom, deixa eu até botar aqui no slide aqui a resposta aqui para vocês. Espera aí. Mas eu posso deixar o meu assim, professor? 54,9 e 45,1. Pode, não tem problema não, tá? Vou mandar para mostrar para vocês aqui com a resposta, tá? Aqui já está toda a resposta, ó. Para vocês, depois vocês treinam, tá? Porque vocês já viram isso, mas a gente acaba ficando assim, né? A gente não usa no dia a dia, a gente acaba esquecendo o jeito de fazer, tá? Ok? Que a professora passou isso aí. Beleza, gente, então. Bom, então. Tinha, não sei mais. Então, vamos lá. Mas todo mundo entendeu como usa a fórmula, quais valores que a gente tem que usar. Sim, entendi, professor. Deu uma clareada. Não. Beleza, então. Tá? Isso que é importante, vocês têm que entender. O que fazer, gente? Pega aqui um balanço. Você fez uma, todas as outras é o mesmo jeito, tá? Então a gente só treina, tá? Vamos lá. Quando a gente fala aí análise, né? Entendeu? Porque a gente já viu isso, mas tipo assim, a gente não usa, né? Então a gente acaba tendo necessidade de fortalecer aquilo que a gente já viu lá atrás. Que vocês vão ser cobrados novamente isso aqui, tá? Oi? Quem tá falando aí? Vamos lá. Gente, enquanto a análise horizontal relaciona cada conta das demonstrações contábeis... Ó, tem alguém que tá na balada aí, hein? Tá lá na... Estou implicando, professor. Quando o senhor cala, eles calam. Vamos lá. Enquanto a análise horizontal relaciona cada conta das demonstrações com sua equivalente de exercícios anteriores, né? Tá? A gente vai analisar, ver o que? A evolução. Vocês olham aí, por exemplo, vocês vão ver se o valor aumentou ou se ele diminuiu, né? Nós tivemos um valor aí, deixa eu voltar aqui, ó, que é o passivo não circulante. Eu tinha 20 mil no X1 e eu tenho 17.800 agora, ou seja, ele teve uma variação para menor, né? Então ele caiu. Por isso, ó, tomem cuidado, a variação é negativa, é menos 11%, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, menos 11%, tá? Por quê? Esse valor anterior é maior que o valor atual. Sempre que a gente faz análise horizontal e o valor anterior é maior do que o atual, a variação é negativa, tá? Sempre. Toda vez que o valor atual é maior, ela é uma variação positiva. Imagine o seguinte, você em 2018, né, devia 100 mil reais. Hoje você deve 90, então diminuiu. Então, a sua variação foi para menor, ou seja, a sua variação que você teve foi menos, né? Variou? Variou. Quantos por cento? No caso aqui, 11%. Para menos. Né? Enquanto o passivo circulante, por exemplo, era 401, agora 467, né? Então, variou para mais. Variou quanto? Né? 16% aqui, ó, horizontal para mais, tá? Então, tenham sempre em mente, tá? Se varia para menos, a variação é negativa. Se varia para mais, a variação é positiva, tá? Certo? Então, nós temos que analisar sempre, ó, tanto a horizontal como a vertical em conjunto, tá? Vamos lá. Aqui é só um escopozinho de como que a gente deve usar isso, viu, gente? Boa noite, Ricardo. Através está acontecendo mesmo. O quê? Da internet aí? Portal, uma hora é pelo portal, outra hora já não é. E eu tentando entrar pelo portal, não entra. E é mó escuro aqui, moço. Não, é que o portal nem eu não estava conseguindo hoje, entendeu? Aí eu não conseguia entrar e eu não... Tipo assim, eu entrei, mas eu entrava como aluno, né? O mesmo perfil de vocês. Aí eu não tinha quem começasse a reunião. Por isso que a gente veio por aqui, tá? Mas fica sempre de olho no grupo. Se der algum problema no portal, né? Aí a gente corre pro grupo, entendeu? Para fazer dessa maneira aqui, tá bom? Pois tá bom. Vamos lá. Gente, aqui é o seguinte, aqui eles fazem a gente usa uma analogia até mesmo
com medicina, né? Porque, na verdade, o pessoal considera que nós somos os médicos das empresas, porque a gente vai observar, vai fazer um exame do que está acontecendo na empresa, vai interpretar o que está acontecendo na empresa, vamos escolher os indicadores que vamos usar, vamos fazer comparações, comparando a gente vai ter diagnóstico, vai chegar numa conclusão, e aí nós vamos tomar decisões, tá? Então, vou ver que para chegar na decisão, nós vamos passar por tudo isso, né? De observação, do exame, de interpretar o que está acontecendo. Vamos escolher os indicadores. O médico, no caso, escolhe aí, de repente, os exames, os medicamentos que vão fazer, né? Vai comparar, vai chegar a uma conclusão, né? E com essa conclusão do que é a situação, toma-se a decisão do que fazer, de como investir, se investir ou não, tá bom? Esse é um caminho que a gente deve seguir, tá? Vamos lá. Na observação, né, a gente deve fazer ao menos 2 perguntas imediatas quando iniciar a leitura. O que eu estou vendo, né? Quais são os elementos que me chamam a atenção, tá? Certo? Então, nós devemos aí olhar, né, fazer uma triagem disso, como se a gente estivesse no hospital, fazendo uma triagem, o tipo de problema que a pessoa cada tipo a gente vai encaminhar ela para um setor diferenciado, né? Por exemplo, se a pessoa tem uma dor, sei lá, se está com febre, é um tipo de atendimento. Se tiver, tipo assim, com fratura, outro tipo de atendimento. Se está passando no problema do coração, é outro tipo de atendimento, tá? Então, a empresa, a gente vai analisar, tem que fazer esse diagnóstico para saber o tipo de tratamento que a gente vai dar para ela, tá bom? Identificando, quais as contas ou grupos de contas que mais se destacam nas demonstrações, né? Seja pelo valor, pela variação de um ano para o outro, pela representatividade no grupo, né? Por isso que a gente vai olhar a horizontal, que é a variação de um ano para o outro, a vertical, que é a representatividade que essa conta tem dentro do grupo. Gente, essa vertical ela é muito importante, sabe por quê? Quando você fala assim, o que dá mais problema aqui na empresa? Assim, precisam cortar custo na empresa. Aí as empresas sempre pensam em cortar custo, cortando cabeça, né? Mandando alguém embora, certo? Aí a gente pensa o seguinte, mas e se vai lá e faz uma análise vertical e vê, por exemplo, que o seu custo de folha, ele representa, por exemplo, 10% do seu faturamento, uma ideia, tá? Mas se você analisar, né, olhar a fundo, você vai ver que tem outras contas, outras despesas, por exemplo, que representam 20%, 30%, quer dizer, o problema, às vezes, não é funcionário, tá? Se você cortar o custo de funcionário, às vezes o impacto no seu resultado vai ser muito pequeno. E às vezes você tem outros lugares que você precisa mexer, né? De repente, estamos lá gastando com propaganda, 20% do nosso faturamento hoje. Espera aí, e está dando resultado ou não? Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado, tá? Ver aquilo que realmente está tendo impacto. Tá? E a gente analisar isso como? Com base nas análises verticais, no caso, tá? Por exemplo, se vocês olharem para a casa de vocês, né, nas contas de vocês, quais as contas que pesam mais, né? Tá? E qual é a proporção de cada uma dentro do orçamento de vocês? Aí ali vocês vão entender aonde vocês precisam economizar ou mudar algum hábito, alguma coisa para poder ter um impacto maior no resultado depois, tá bom? Professor? Oi. Assim, essa disciplina, ela é muito... Eu acho que é um review da estrutura das demonstrações contábeis, né? Porque... em partes. Ela puxa mais... E análise horizontal, que já chegou a ver, né? Porque você já viu lá em estrutura, já viu em capital de giro, entendeu? Tem várias disciplinas que contemplam isso, tá bom? Entendi. Vamos lá. O exame, nessa etapa, né, a gente vai tentar responder como posso estruturar as informações para buscar um sentido lógico, né? É importante a gente montar um entendimento sobre o modelo contábil, a essência econômica envolvida em cada item, né? Então, a gente realiza aqui as análises horizontal e vertical, tá? Aí nós vamos interpretar isso. Vamos pensar o quê? O que isso significa? O que isso quer dizer quando a gente analisa, faz análise vertical e horizontal? É uma etapa onde a gente começa a tirar as conclusões sobre a saúde econômica e financeira da empresa, né? Tá? Aqui nós temos
um exemplo aqui, né? De período 1, período 2. Na verdade, eu já até dei exemplo para vocês, né? Tá? De fazer essas análises, né? Tanto a vertical como a horizontal. Então, quando a gente fala, ó, rúbrica atual, quer dizer, o valor atual, né? E o valor anterior, tá? Rúbrica quer dizer o valor aqui, tá bom? Se a gente for calcular com base nesses valores, né? Ó, período 1, período 2, né? Do disponível, eu vou fazer o quê? Eu pego o atual, que é o 287.400, divido pelo anterior, menos 1, tá? Então, cuidado. Essa coisa aqui, na verdade, é aqui, ó. Esse aqui, vamos botar o parênteses aqui, tá? Certo? Porque primeiro a divisão, depois a subtração. Então, se a gente não tomar cuidado, como a gente coloca, deixa eu até corrigir isso aqui. Aqui no slide já, para cá, eu vou mandar para vocês, já mandar corrigidinho, certinho, tá? É corrigido, ó. Então, a gente pega o ano 2, divide pelo ano 1, menos 1, o resultado disso tudo aqui vezes 100, tá? Essa aqui, né, tem algum... No caso aqui, ela deu o quê? 138%. Professor, isso é muito? É muito. Porque, ó, eu tinha 120 mil, foi para 287, então, na verdade, aumentou mais de 100%, né? 138%, tá? Quando a gente faz com duplicado, você recebe a mesma coisa. O que eu tenho no ano 2, eu divido pelo ano 1, né? Aqui, no caso, eu tive uma queda, né? Porque eu tinha 440 e agora eu tenho 200 mil. Então, caiu quanto? Caiu 54,55%, tá? No estoque, é a mesma coisa, o estoque também reduziu, ó. Se o ano 1 é maior que o ano 2, o meu resultado é uma variação negativa, tá? Adiantamento é a mesma coisa, tá bom? E o total do circulante, no caso, certo? Nós estamos fazendo a vertical, né? Perdão, a horizontal, a variação de um período para o outro. Quando a gente vai para a vertical, a gente analisa somente dentro do período, somente no ano 1 ou somente no ano 2, tá? Então, eu pego o valor individual e divido pelo total, tá? Então, por exemplo, se a gente for fazer aqui, estou fazendo aqui do ano 2, né? Por quê? Como é que eu sei que é do ano 2? Porque eu estou aqui usando o total, né? Para dividir, que é o total do ano 2. Então, eu estou fazendo a análise vertical do ano 2. Eu pego a conta, 287, né? Divido pelo total do ano 2. Esse total, ó, ele vai entrar em todas as contas desse grupo, porque eu estou calculando o mesmo período. Então, eu quero saber qual que é a variação que houve, né? Qual que é a participação de cada conta dentro do total. Esse total aqui, né? Se eu pegasse ele é o 100%, certo? Ele é o 100%. Então, a soma das partes tem que dar o todo. As outras contas aí, ó, nessa parte do cálculo, tá errado. Por quê? Porque tá pegando o valor do ano 1 dividido pelo total do ano 2. Ó, presta atenção. Perdão, tá mesmo. Espera aí. Você tem razão. Era isso que eu ia falar. Oh, ainda bem que alguém viu e falou antes. Então tá, deixa eu corrigir aqui. Então aqui seria 200 mil. Vamos lá, vocês me dão o valor, vê se está certo aí.
Quanto que é 200 mil dividido por 688.300 aí? Vê 100. Repete, professor, por favor. Voltou bem na hora. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, peraí. 29,05. Ah, então o total aqui, o percentual tá certo, só o coisa tá errado, então. É isso que eu queria saber. Então, só confirma os percentuais, gente. Façam aí, 184.900 divide por 688.300, vê se vai dar 26,86%. É isso mesmo. É isso mesmo, né? Então, foi só... A conta tá certa, o resultado tá certo, só os valores aqui que estavam inseridos estavam errados. Agora ficou certo. Valeu, foi o Ricardo, né? Obrigado. E a Ronara que estava ligada também. Tá? Certo, gente? Então, esse último aqui, ó, se eu pegar aqui, teoricamente, tudo que eu somo aqui, tá? Como tá dentro de um grupo, né? Que é o grupo circulante, essa soma total, ela tem que dar aqui o meu 100%, tá? Mas não se preocupe com isso aqui. Por quê? Porque tem lugar, tem hora que vocês vão somar isso aqui, se você bobear, vai dar 200, tá? Tá errado? Não. Mas é porque você vai somar uma coisa que está dentro da outra. Mas deixa quieto. Por enquanto, estou falando de um grupo, então tem que dar 100%. Ok? Alguma dúvida nesse ponto aqui, gente? Não. Nenhuma? Não, professor. Só na hora da atividade. Acho que nessa disciplina aí eu estou bem situada. Eu não peguei o começo da aula, não, mas eu vou estar prestando atenção no vídeo. O senhor vai mandar esse vídeo aí depois, né? Vou mandar depois. Eu mando o vídeo que eu vou pegar a aula do começo, que eu não peguei do começo, tá? Tem problema aqui de internet, liguei para provedor aqui, maior coisa. Aí, depois eu vou assistir a aula inteira. Tá. Mas tá tranquilo. Isso aqui é praticamente uma revisão, entendeu? Tá? Então, vamos lá. Não adianta a gente ficar só teorizando, né? O que a gente tem que fazer é botar para fazer, né? Deixa eu só ver aqui. Não saia ninguém aí, tá? Deixa eu dar print aqui para eu pegar a presença de vocês. Aguente aí. Professor, eu acho isso muito pai de presença aí, porque se a gente não tivesse conseguido entrar, a gente vai pegar falta por causa de internet. Ah, ninguém tá falando em falta ainda. Eu não falei em falta. Gente, mas você tá pegando presença? Coisa, se você tá indo para a faculdade, acontece alguma coisa no trânsito, aí a culpa é do trânsito, não é? Rapaz, espera aí, calma aí. Mas aí o problema da internet ia ser diferente, professor. Todo mundo estava querendo acessar e não conseguia. E de repente a pessoa, já teve gente aí de sair lá do Porto Franco, por exemplo, do Campestre, né? Aí chega lá na Imperatriz, tem uma manifestação. Aí a pessoa queria, mas não consegue passar. Não, mas depois a gente conversa sobre isso aí. Se acontecer de novo. Eu amo um argumento debochado desse professor. Acontece, Laura. Gente, vamos lá. Todo mundo, vamos lá. No semestre anterior, foi uma mudança que pegou todo mundo de surpresa, né? A gente não... Foi assim, do nada, né? A gente teve que se adaptar, certo? Agora, essa mudança já estava aí, então todo mundo já começou o semestre sabendo que elas teriam por aula remota, que todo mundo tem que ter o acesso ao computador, à internet. Então, é uma justificativa? Mas ela não pode ser usada como desculpa sempre, né? Porque é algo que todo mundo já sabia que ia passar por isso, tá? Então, por isso que às vezes a gente brinca, fala assim, mas assim, é responsabilidade. Imagina, é igual a prova do CFC, né, que nós fizemos. Todo mundo sabia que ela seria, né? Quem não quis ela online, pôde pedir a devolução da inscrição, né? Mas sabia que era online. Se tivesse um problema de internet, caiu a internet, vamos supor que a Júpiter caísse, metade da Imperatriz ficaria sem fazer a prova. O que o CFC tinha com isso? Nada, porque lá tá dentro das regras já estava isso, tá? Vamos lá. Só voltando aqui. Beleza. O que não fazer agora? Né? Eu não, vocês. Ó.
fazer análise vertical e horizontal disso aqui, rapidão, tá? Ó, aqui no caso está como receita líquida, pode usar aqui, tá? Vocês vão me mandar aqui no meu e-mail até as 23 horas de hoje, mais responder essas questões aqui até as 23 horas de hoje. Cada um vale 50 pontos. Tá? Ave Maria. Só isso. Ele tá inspirado hoje. Esse aqui é rapidinho, gente. Ei, vai dar tempo não. Deixa eu só dar... Meia-noite. Peraí, deixa eu só falar, peraí. Um de cada vez. Quando o mais velho fala, os outros baixam a orelha, né? Então tá, peraí. Ó, aqui você tem esses parênteses que são contas negativas, assim, que é para reduzir. Vocês esquecem esse parênteses, não considera tudo positivo, tá? Então vocês vão usar o quê? Vão usar aqui, ó, essas contas aqui como base. Lá usou o total, essa aqui é a conta total que vocês vão usar, tá? Certo? Então vocês vão dividir 590 por 1.410, 820 por 1.410, 412.410, tá? Na hora de fazer a análise vertical. A análise horizontal é de um ano para o outro, ok? Deixa eu printar aqui. Vou jogar lá no grupo. Cadê o grupo? E aqui na Doutor, só para mim. horizontal, o trimestre atual é? Oi? O trimestre 1 é o anterior, o 2 é o atual, sempre assim, tá? É sempre dividir o atual pelo anterior, menos 1 de pelo a horizontal, né? A vertical é um pelo outro vezes 100. Certo? Eu mandei isso aqui também, é só a resposta, vocês podem marcar aí, se vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, aí vocês marcam a resposta e me mandam, tá? E isso daqui, esse aqui vale, ó, esse aqui vale 200 pontos, mas esse aqui é para entregar até quinta-feira da semana que vem, tá? O professor tá passando tempo, volta aí no outro aí. Ó, já mandei lá no grupo do WhatsApp de vocês, tá? Nosso, né? Ok? Boa diversão, até às 11 da noite. Vamos lá, até meia-noite, tá? Mandou na data de hoje. Ó, até meia-noite. Professor. Esses dois primeiros para mandar até hoje, tá? Até às 24 horas. Às 0 horas. Vai fazer o trimestre 2, né? Oi? A vertical. Isso. Beleza, então. Vertical dos dois e a horizontal de um para o outro. Ok? Funcionar aqui. A análise horizontal e vertical, né? Exato. Beleza? Boa diversão e eu espero meu e-mail aqui, vocês mandando aqui, tá? Tá ok. Então, boa noite. Boa noite, boa diversão. Boa noite. Boa sexta-feira para vocês. Não tem chamada não, né? Boa noite. Não, a chamada eu tô fazendo lá pelo script que eu dei, tá? Boa noite. Sai mandando essa atividade aí, professor, pra ficar melhor. Já, tá lá no grupo já. Ah, tá. Boa noite, Tá professor. bom? Boa noite. Professor, e essas de marcar é para colocar só o gabarito lá no e-mail, é? Professor? Oi, pode falar. E a do gabarito ali de marcar é para mandar no e-mail só o gabarito, é? Vou mandar no e-mail também, tá? Só de marcar. Marca só, vocês mandam só a resposta, tá? 1 letra tal, 2 letra tal, 3 letra tal. Só isso. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Boa noite. Beleza. Boa noite.